Nós já temos um vídeo com uma visão geral do DNA e eu recomendo que você assista ele antes desse, porque esse é um vídeo um pouco mais aprofundado, já que a gente vai ver aqui a estrutura molecular do DNA. Primeiramente, vamos lembrar o que significa DNA. Eu vou escrever aqui as partes da palavra e depois nós vamos relacionar com as estruturas moleculares. Significa ácido ácido desoxirribonucleico. E esse termo nucleico vem do fato de que ele é encontrado no núcleo dos eucariotos. O que eu tenho desenhado aqui são duas fitas de DNA. Você pode imaginar o DNA como uma escada, onde esse lado aqui e esse lado são os braços de uma escada, e essas pontes aqui são os degraus. Cada molécula de DNA é composta por uma cadeia de nucleotídeos. E o que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo é o que eu estou separando aqui. Isso é um nucleotídeo. E ele está ligado a um outro nucleotídeo, que é esse aqui. Temos dois aqui do outro lado, um aqui e um outro aqui. Temos aqui, então, 4 nucleotídeos, 2 aqui na esquerda e 2 na direita. Agora, vamos ver as diferentes partes desse nucleotídeo. A primeira coisa que vamos destacar é a presença de um grupo fosfato. Cada nucleotídeo possui um grupo fosfato. Um aqui e outro aqui. E é esse grupo fosfato que faz com que o ácido desoxirribonucleico seja um ácido. Mas você pode estar pensando, espera aí, ele tem uma carga negativa. E essa carga negativa deveria atrair prótons, então ele se comportaria mais como uma base. E o motivo pelo qual o DNA é geralmente representado com uma carga negativa é que ele é tão ácido que se você colocar em uma solução neutra, ele vai perder os hidrogênios. Ele começa protonado aqui, mas logo ele perde o seu próton, e daí vem o nome ácido. Vou tirar essa carga negativa. Se isso estivesse ligado a um hidrogênio, o oxigênio ia querer muitos elétrons desse hidrogênio, e o próton vai embora, com a molécula de água ou alguma outra coisa. Por isso, ele é um ácido. Então, se não estivesse em solução, você teria hidrogênios, mas ele ficaria ácido assim que você colocasse uma solução neutra, porque ele perderia esse hidrogênio. Isso é confuso porque você vê essa carga negativa, mas ela está ali porque já perdeu os prótons de hidrogênio. A próxima coisa que você pode notar é esse grupo aqui. É um composto cíclico, um anel, e se parece muito com o açúcar porque ele é um açúcar. Esse açúcar é composto por 5 carbonos e é chamado ribose. Esse açúcar retratado aqui se chama ribose. Aqui temos a ribose na forma linear, mas como muitos outros açúcares, ele pode tomar uma forma cíclica, mas a mais comumente usada é essa aqui. Eu vou numerar os carbonos porque quando se fala de DNA, o número dos carbonos é muito importante. A gente começa aqui pelo grupo carbonila, chamamos esse de primário, secundário, terciário, quaternário, quinário. O que acontece é que o oxigênio aqui do quarto carbono usa um dos seus pares para formar uma ligação com o carbono primário. Desenhei assim porque, de fato, ele se dobra para formar a estrutura cíclica. Assim, esse oxigênio aqui de cima pode perder essa dupla ligação e se ligar a um outro hidrogênio. Depois disso, ele fica nessa forma cíclica. E aqui a gente teria o primeiro carbono, segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Aqui a gente vê o oxigênio que perdeu a dupla ligação e se ligou com o hidrogênio. Essa linha que eu fiz aqui é essa ligação entre o oxigênio do carbono 4 com
o carbono primário. Esse oxigênio pode se ligar a um hidrogênio através de uma molécula de água, formando um hidrônio. E você não vai estar perdendo nada, porque você ganha um hidrogênio aqui. Com isso, você tem um açúcar na forma cíclica que é bem parecido com o que vemos na molécula de DNA. E isso é exatamente o que vemos na molécula de RNA, no ácido ribonucleico. Então, por que o ácido é desoxirribonucleico? Você começa com uma ribose, mas você perde um grupo de oxigênio, que é reposto por uma hidroxila ou só por um hidrogênio mesmo. Aí você tem o desoxirribonucleico. É o que você tem aqui, esse anel com 5 membros, 4 carbonos e um oxigênio, que se parece com esse. Se compararmos esses caras, vemos que esse aqui tem um OH, um grupo OH, que esse aqui não tem. Implícito aqui fica que ele tem apenas 2 Hs. Ele não possui esse oxigênio no carbono 2, e esse oxigênio se perde quando ele faz as ligações. E perdendo esse oxigênio, você tem a desoxirribose. Desoxirribose. E é daí que vem o termo desoxirribonucleico. E a última parte do DNA, que é esse pedaço que eu estou circulando agora, esse pedaço, é chamado base nitrogenada. Se chama base nitrogenada. Base nitrogenada. E nós temos dois tipos de bases nitrogenadas. Essas com um anel, essa aqui também. E temos também essas com 2 anéis. Essa e essa aqui embaixo. E por elas serem diferentes, nós temos nomes diferentes para elas. As bases que possuem 2 anéis são chamadas purinas. Purinas. E as bases que possuem um anel, são chamadas pirimidinas. Pirimidinas. Essas duas bases aqui são purinas. Já falamos como elas se pareiam no vídeo anterior. Essa aqui é a adenina e essa aqui é a guanina. E essas bases com um anel são chamadas timina e essa é chamada citosina. Citosina porque estamos falando de DNA. Se estivéssemos falando de RNA, seria uracila. Você pode ver que essas estruturas estão ligadas. Timina com a adenina e a citosina com a guanina. Como se ligam? A forma com que essas bases nitrogenadas formam os degraus da escada é através de ligações de hidrogênio. Isso se dá devido ao fato que o nitrogênio é eletronegativo o suficiente para isso. Quando o nitrogênio está ligado a um hidrogênio, ele vai ter uma carga parcialmente negativa, enquanto o hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva. E nós sabemos que o oxigênio ele é eletronegativo, então ele também vai ter uma carga parcial negativa. O que acontece é que a parte negativa do oxigênio vai se ligar com a parte positiva do hidrogênio. A mesma coisa vai acontecer aqui, já que o nitrogênio é parcialmente negativo, vai se ligar com a parte parcialmente positiva do hidrogênio. E a mesma coisa vai acontecer aqui entre os nitrogênios e o oxigênio. O oxigênio, o nitrogênio e o oxigênio. E é por isso que a citosina e a guanina pareiam e a timina e a adenina pareiam, como dito no vídeo da visão geral sobre o DNA.